Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Eu espero por você em todas as redes da emissora e também no nosso site, que é o www.hittv.com.br. Através dele, você acompanha a nossa programação ao vivo. Te espero também a qualquer momento no meu Instagram, @jaquestefano, onde tem sempre um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores, do programa ao vivo e da preparação para chegar aqui. É mais uma maneira da gente interagir, ficar bem pertinho. E enquanto o programa acontece, você pode fazer a sua pergunta ou deixar o seu comentário no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. A gente vai ter um bate-papo hoje sobre segurança condominial no próximo bloco, mas nesse bloco a gente tem artesanato. Então vem comigo aprender a fazer a peça do dia. Estou recebendo aqui a Mariana Rodrigues, que é design floral. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Prazer te receber, viu? Prazer é todo meu. A peça que a gente vai aprender a fazer hoje é um buquê permanente, certo? Isso, um buquê permanente. A gente tem várias opções aqui, ó. E aí eu queria que você contasse para nós, além de enfeites para casa, para decoração de eventos, também dá pra gente fazer um buquê, por exemplo? Sim, é super possível a gente montar um buquê, é simples, não é nada difícil. Eu vou passar todo o passo a passo e vai ser muito fácil. Para quem tá para casar aí, agora em maio, né, que é o mês das noivas, já pode fazer o seu buquê. É só comprar as flores. Você consegue você mesmo fazer, né? Com certeza, eu fiz o meu. Você fez o seu? É, porque você aí de casa não pode fazer. Legal, muito legal. Então anota aí a lista de material do que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de flores permanentes, folhagens permanentes, arame encapado número 20, cola quente, folha de EVA verde, fita de cetim, meia pérola, maçarico ou isqueiro, alicate de corte, fita adesiva, fita floral, tesoura e elástico. Toda a nossa lista de material, se não deu tempo de você anotar, depois vai estar lá no nosso Instagram, tá? Vamos começar, vamos aprender. Primeiro, eu queria que você falasse para nós, na hora que a gente for comprar, agora a gente está falando com todo o Brasil, com locais diferentes, com acessos diferentes. Eu tô vendo a sofisticação dessas flores que você encontrou. Isso faz diferença no resultado final também, né? Faz toda a diferença para o buquê ficar realista, né? Então, eu trabalho muito esses buquês realistas. Buquês realistas são flores que são permanentes, mas elas apresentam, né, a aparência dela como se fosse uma rosa natural, né? Não parece que é artificial, Isso, né? Exatamente. E assim, é muito fácil de encontrar hoje em dia, né? Tem várias lojas na internet. Quem tá aqui em São Paulo tem a 25 de março, que tem uma gama enorme de flores permanentes, todas as qualidades, todos os preços. Então, mas para quem tá fora de São Paulo, pode comprar pela internet. É só escolher, né? Ver aquela flor que você acha que tá mais natural e aí você comprar. Eu amei as folhagens também que você trouxe, né? Muito realistas, né? Isso, todos são muito realistas. Perfeito, vamos começar? Tá? Vamos. Olha, já que a gente compra, né? Quando a gente compra as flores permanentes, elas vêm todas num buquê, né? E pra gente montar o nosso buquê, a gente não vai pegar esse buquê e montar ele. A gente vai precisar tirar as hastes e separar para poder montar o nosso buquê, tá? Então, para isso, a gente precisa de um alicate de corte. Então, deixar aqui, ó, a gente corta bem rente a haste. É muito fácil de cortar. Se você tiver um alicate bom, ele corta super fácil, tá? E aí, o que acontece? Essas hastes, elas ficam muito curtinhas para a gente montar o nosso buquê. A gente vai precisar prolongar essas hastes, foi o que eu fiz com essas aqui que eu já trouxe prontas, tá? Então, para a gente prolongar, a gente precisa daquele arame encapado que a gente passou na lista de materiais, tá? O número 20, porque ele é mais durinho e vai te dar mais firmeza na hora da montagem. Então, aí a gente corta um pedaço. O ideal é essa haste ficar em torno de 25 a 30 centímetros para você conseguir montar esse buquê com tranquilidade, tá? Então, eu vou cortar aqui um pedaço do arame encapado. E pra gente emendar nessa haste que a gente já tem dessa flor, o que a gente precisa? A gente precisa da fita floral, tá? A fita floral, quanto mais você puxar ela, mais ela vai soltar a cola. Então, aí facilita na hora de você prender aqui
na haste, tá? Então, é só você vir enrolando e puxando e se ela quebrar, não tem problema. Você volta novamente e vai enrolando até o final para ela ficar bem presa. Perfeito. Deu para entender? Deu sim. Deu? Então, eu fiz isso com todas as flores que eu já trouxe aqui. Como a gente tem um tempo curto, a gente precisa adiantar, então eu já adiantei as flores. Mas é isso, você pegar o buquê... Uma por uma vai fazer esse esquema que você ensinou pra gente, né? Isso. Outra coisa que eu queria que você falasse pra nós é, pra quem vai fazer pra vender ou quer fazer as primeiras pra colocar na internet pra começar a vender, quais flores você acha que mais chamam a atenção? Ou pra quem vai fazer o próprio buquê? Tudo bem, às vezes a pessoa pode adequar o estilo do vestido dela, mas tem algo que você fala, olha, esse aqui é democrático, dá pra todo mundo? Olha, as rosas nunca saem de moda, né? Tá. Então, assim, se você for começar, comecem pelas rosas, né? As rosas em tons brancos, em tons rosé, são os que mais saem, né? Os lírios também nunca saem de moda, então são essas composições que eu vou fazer aqui hoje, né? Então, já trouxe... E de folhagens, o eucalipto é o campeão, Tá. né? Então, se você começar a iniciar com o eucalipto, vocês vão ver, né, que a maioria das noivas pedem os eucaliptos. Perfeito. Tá? Tá E aí, ótimo. conforme for passando o tempo, vocês vão adquirindo outras folhagens, tá bom? Então, eu vou começar aqui. Essa daqui não é uma rosa, ela é uma peônia, tá? Então, eu vou misturar hoje peônias, rosas, lírios e de folhagem a gente tem o eucalipto, tá? O que acontece? Não tem uma regra, né? Então, você vai juntando as flores do jeito que você achar que vai Fica ficando bonito. bonito, tá? Não tem uma regra de começar com flores maiores, menores, tá? É só você ir montando. E o importante, já, que é você segurar sempre no mesmo lugar, para essas flores não escapar e ela ficar Do todas... jeitinho que a gente tá colocando, né? Exatamente, para elas ficarem no aspiral. Se não ficar frouxa alguma, depois acaba saindo, Isso, né? exatamente. Tá? Então, a gente vai intercalando aqui as flores com o lírio, Se eu for fazer um arranjo pra minha casa, mesmo esquema? o mesmo esquema. Só que aí, já que você não precisa prolongar as hastes. Ah, você pode fazer do tamanho Pode que tá? fazer do tamanho que ela já vem no buquê Tá. original, tá? Aí você colocaria numa esponja floral? Ou no que você colocaria? Isso, essa daí eu coloquei numa esponja floral. É só você cortar do tamanho da caixa. Essa daí é uma caixa cartonada, Ai, que tá? linda. E aí você vai Essa você aqui, ó. corta isso, você corta a esponja floral e Deixa eu trazer ela pra coloca cá. ela dentro da caixa e vai acondicionando as flores. Linda. Isso aí Totalmente ótimo- artesanal essa, né? Até esse daí é um ótimo presente agora pro Dia das Mães, Pois né? é. Então, se você não é noiva, você pode fazer para dar para sua mãe de presente. Boa. Olha como vai ficando linda, Lindo. Jaque. Linda com- essas cores, as né? cores. Essa composição. Ficou uma É- coisa vintage, muito bonito. É super importante você também pensar nas cores, né? Você ter uma cor base, uma cor neutra e uma cor de destaque, que aí seria esse rosa, né? Um rosé mais escuro. Que combinaria praticamente com qualquer tipo de vestido, né? Qualquer Esse tipo tom, né? de vestido. Eu tô montando aqui, já que um buquê clássico, tá? Tá. É um buquê redondinho. redondo, isso que eu ia perguntar. Aham. Isso, um buquê mais redondinho, tá? Para uma noiva mais clássica. Mas mesmo sendo com as flores artificiais, dá pra fazer o formato que a noiva quiser, né? Sim, dá pra fazer o formato que a noiva quiser. Não tem problema. Hoje tá muito em moda o desconstruído, né? Então, o desconstruído... Como assim? Conta mais. O desconstruído, a única coisa de diferente é que você vai colocar as flores em posições, em tamanhos diferentes, Tá. né? Então, você vai deixar ela um pouco mais alta, uma mais baixa e vai intercalando com as folhagens, Tá. tá? Para fazer o buquê desconstruído. Eu tô Deve ficar bem cheio, né? eu tô ensinando o buquê redondo porque é mais fácil para quem tá em casa aprender no Pra quem tá primeiro começando, momento, para né? quem tá começando, tá? E também, pra quem for fazer o próprio buquê, é democrático esse, né? Acho que quase todo mundo deve gostar do clássico, sim, né? Sim, é o mais pedido, né?
E rosas vermelhas, eu amei e eu casei com rosas vermelhas. Podemos fazer também, mesclando com as rosas, de repente rosas mais Sim. claras ou com as peônias, como você fez aí? Sim, você pode trocar no lugar das rosas cor-de-rosas aqui, você pode trocar pelas vermelhas. Vai Perfeito. ficar lindo também. E é legal intercalar, na minha opinião, com as peônias, porque daí não fica tão pesado por ser vermelho, Olha né? que lindo que fica. Olha. Olha. Aqui, ó, a gente já tem um buquê médio, Tá. tá? Se eu quisesse um buquê grande, eu já ia acrescentar mais flores, tá? Mas aqui a gente já pode ir colocando as folhagens para dar o acabamento, tá bom? Olha que lindo que ele fica. E aí, se você, por exemplo, eu não gostei desse lírio aqui, eu quero trocar, é só você puxar, não tirando a mão de base e trocar ela para outra posição. Olha, você consegue mexer nas flores sempre tendo essa mão de base. E aí é só colocando as folhagens aqui pra gente fazer o acabamento na base do buquê, para não ficar esses arames aparecendo. E o eucalipto dá um acabamento maravilhoso no buquê. Ele fica super natural. Tá vendo que eu seguro sempre no mesmo ponto, já que vou rodando ele para poder ele ficar sempre as flores na mesma posição que eu coloquei. Olha, já que o acabamento, a diferença que dá. Aí aqui, como que a gente vai fazer para prender todas essas flores? Um elástico, aquele elastiquinho de dinheiro mesmo, tá? Que a gente usa. A gente vai segurar aqui, ó, e vai contornar ele nessas hastes. Dá algumas voltas. E aí você vem aqui e dá um nó. Nesse momento, você já pode soltar as hastes, que elas não vão soltar Já tá mais. no lugar, tá. Tá vendo? Aí você só vem aqui dando um ajuste, vendo se não saiu nada do lugar. Tá vendo? Essa aqui deu uma saidinha, a gente volta no lugar. Ajusta tudo. Ajusta, tá? Se a gente fosse fazer o cabo realista, né, que a gente tem aqui embaixo, a gente cortaria essas hastes e colocaria o cabo realista. Mas como a gente tá fazendo o buquê para quem tá iniciando, eu vou fazer com o cabo encapado, que é mais fácil. Perfeito. Tá? Então, aí o que acontece? O que é o cabo realista? O cabo realista É aquele ali, ó, parece o gravetinho? Isso. Tá. Ele fica parecendo as hastes das flores. Perfeito. Tá? Aí, aqui... Fica para uma próxima, que é uma aula mais pra frente, né? Isso. Vamos começar com o básico, treinar né? esse primeiro, aí eu venho ensinar o realista, tá bom? Combinado. Aí aqui, ó, a gente precisa prender essas hastes. Aí a gente vai usar a fita adesiva. É só vir aqui, ó, e a gente vai passar nas hastes para dar uma maior segurança. Esses que ficaram maiores, vocês podem cortar, mas se não quiser, é só você dobrar aqui, ó, e prender com a fita adesiva, Tá. tá? A gente vai prender tudo com a fita adesiva. Pronto, tá tudo seguro. Aí, como que a gente vai fazer o acabamento do cabo? A gente tem a opção de fazer com a folha de EVA, que eu gosto bastante, que ela não fica tão dura. E a gente também tem a possibilidade de fazer com o cano de papelão, sabe? Do papel, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, de papel alumínio. Aquele que sobra da cozinha, Isso, às da vezes, cozinha, né? vocês podem reutilizar. Tá. O melhor é de papel alumínio porque ele é mais durinho. Tá bom. O de papel toalha, ele é muito mole, tá? E aí, o que acontece? Se vocês optarem pelo papelão, vocês vão cortar ele no tamanho do cabo aqui, pra gente poder revestir. Então, seria isso daqui, ó. Ai, que lindo. Fica muito Olha bonito. como fica lindo já, tá?
E daí você pensa numa fita que combine com as flores, né? Isso, eu sempre pego uma fita para combinar com as cores. Aqui poderia ser o branco, mas eu quis destacar mais, então eu peguei um tom mais escuro, tá? A fita de cetim, eu gosto de usar a fita número 9, tá? Ela é uma fita mais Grossinha, larga, né? E é mais fácil da gente trabalhar, e até para fazer o laço fica mais bonito. Tá? Então, se eu quiser usar o rolinho de papelão, é só eu vir aqui, eu vou colocar cola quente e vou anexar ele aqui, tá? Mas eu vou ensinar na folha de EVA, Deixa eu só mostrar uma coisa importante, você fecha, né? Isso, o que eu faço aqui, ó? Eu vou cortar um pedaço da fita de cetim, eu corto aqui, ó, colo e depois eu venho arrematando ela até o final. Para dar esse acabamento, tá? Aí a folha de EVA, eu vou medir aqui, ó, mais ou menos o tamanho. Então, seria mais ou menos isso. Um tamanho que dê para fazer a volta, Isso. Né? É bom dar umas 2, 3 voltas aqui para ele ficar mais grossinho. Aí a gente vem com a cola quente. E aí a gente vai colar essa folha de EVA aqui. Importante cobrir até onde está o elástico, né? Isso, cobrir tudo, fazer o acabamento bem aqui na base para ficar bonito. Então, você vem colando tudo aqui, ó, com a cola quente. A cola quente é importante vocês não usarem bastante ela, para ela segurar bem, não tem perigo de cair. Tá. Pode usar uma quantidade generosa. Isso, uma quantidade generosa. Até porque ela vai ficar escondidinha dentro do EVA, né? Exatamente. Ô, Mari, eu queria que você falasse para nós, na sua opinião, o que fica mais sofisticado, com o EVA ou com o rolinho? Ou depende de noiva para noiva também esse gosto? Olha, Jaque, depende muito. É que eu gosto da textura quando você pega com o EVA, né? Essa textura molinha, porque eu acho que com é até confortável para carregar, né? Mas se a noiva, né, gosta do cabo mais durinho, que dê mais firmeza, pode optar pelo rolinho de papelão, não tem problema nenhum, tá? Olha, é super simples, aqui já tá seguro. Aí o que acontece? Sobrou um pouquinho aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Corta esse excesso. Isso, esse excesso. Acho que sobrou. Se sobrar um cabinho também. É, sobrou um cabinho aqui, a gente já corta também. Esse alicate é potente. Esse é maravilhoso. Para quem vai trabalhar com artesanato, a ferramenta... Você pode começar com o que você tiver, mas para trabalhar com isso, a ferramenta certa ajuda, né? muito. Na produção, ajuda muito. Aí aqui a gente vai vir com a fita de cetim. Então, a fita de cetim... Ó, a fita de cetim, um detalhe super importante, ela começa a desfiar, tá? Então, aí o que acontece? A gente sempre passa o maçarico, né? Ou o isqueiro, para dar essa selada na fita de cetim, tá? Combinado. Então, aí o que acontece? É só você vir aqui no cabo e vir colando toda essa fita de cetim, tá? Importante também você fazer o acabamento aqui primeiro, ó. Tá bom, começa por Começa igual eu ensinei do cabinho de papelão. Então, a gente vai ter duas texturas. Aqui a gente tem uma textura mais resistente e ali a gente tem uma textura mais gostosinha de segurar, né? Isso. Mas os dois jeitos dá certo. Dá certo. Vai ser visualmente muito parecido, né? Isso, exatamente. Ó, eu só vou fazer aqui pra gente fazer o acabamento. Tá. E a gente Imagina que passou a fita no EVA. Isso, já passei a esse? fita. Isso, só pra gente adiantar o processo. E aí o laço, Jaque, você faz o laço que você quiser, tá? O laço, se alguém tiver dúvida em casa, só entrar em contato comigo que eu explico como faz o laço. Mas o laço você pode fazer aquele que você tá acostumado a fazer em casa. Aí você vem aqui, ó, com um pinguinho de cola quente, generoso. Cola aqui, ó, pra fazer o acabamento. E a meia pérola que eu pedi é justamente para dar o charme. A gente fazer o acabamento aqui no laço. Ficou então, lindíssimo esse buquê. Você vem aqui, ó, com uma pinguinho de cola. Lindo. E faz o acabamento com a meia pérola para dar o charme do buquê. Tá vendo que aqui ele tá meio soltinho?
Eu teria que passar Claro, cola aqui claro. e Daí ele ia prender ficar ele, firme, aham. tá? É só pra vocês entenderem Como seria com acabamento. como seria com o acabamento. Mais Olha ou menos quanto eu gasto e qual a sua sugestão de venda para quem está começando agora? Então, já que a gente gasta em torno, vai depender muito de região para região, tá? Em torno de R$120 para fazer um buquê, tá? E aí você pode vender ele por 350, 380, é mais ou menos o valor do buquê médio. Perfeito. Hoje. E aí é lógico, conforme você vai gastando mais, de repente a pessoa pede que nas flores tenham pérolas, tem outras coisas que você vai fazendo, você vai incrementando esse valor também, né? Isso, porque você vai acrescentando. os buquês de flor natural, alguns são mais de R$1.000, né? Então, E não dura, e né? não dura, acabou, né? Acabou, é aquilo, acabou. e Esse aqui daqui a vai pessoa ser pode eterno. guardar para sempre, né? E aí usa ainda como decoração da sua casa. E eu ia te perguntar, as pessoas pedem dois, pedem um também para jogar? Pede. Aí pode fazer um mais simples para jogar? Eu sempre faço a réplica do buquê. Você faz igual? Eu faço igual e faço o menorzinho. Perfeito. Pra pessoa jogar. Eu tenho até um aqui, se a câmera quiser mostrar, um menorzinho, um mini, que é o tamanho que eu faço pra pessoa Pra jogar. poder jogar, Isso. e daí ela fica com dela, e quem pegou, né? Pegou e vai ser sortuda. E vai poder levar, né? É. Vou deixar pra quem quiser entrar em contato. A sua rede social, o Instagram é @ateliê_o_grande_dia. Ateliê O Grande Dia, passando para vocês. Mari, obrigada por ter vindo. Eu que Prazer te agradeço, receber. Jaque. Prazer aprender com você. Essas peças são lindas, muito delicadas, sofisticadas. Enquanto eu me preparo para dar um recadinho, eu queria que você falasse como você atua hoje. Você dá aula ou você tem as peças para vender? Conta para quem está em casa. Conto sim. Hoje eu não tenho cursos, tá? Mas assim, se vocês quiserem adquirir um buquê permanente, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais, que a gente vai fazer o seu buquê dos sonhos. Eu tenho certeza que eu tenho o seu buquê dos sonhos para você. É só entrar em contato. E agora eu vou pro intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. O nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, Instagram, @nosso programa, fanpage facebook.com/nossopgm e também a qualquer momento através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Pode enviar sua pergunta, seu comentário, porque nesse bloco a gente vai entender sobre segurança em condomínio. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o Nilson Lopes de Góes, que é consultor de segurança. Tudo bem, Nilson? Jaque, boa tarde. Como Prazer vai? te Tudo receber, bem? viu? Muito obrigado. Vamos começar entendendo, quando a gente fala da segurança de um condomínio, seja ele de prédio, seja ele de casa, seja ele comercial, quem é responsável por essa segurança? A responsabilidade de um condomínio é do síndico. Então, cabe ao síndico gerir aquele condomínio, não só nas questões de segurança, mas questões estruturais, em tudo que envolva o condomínio. E também na questão de segurança dos moradores, dos condôminos. Então, cabe ao síndico a responsabilidade, inclusive dos entregadores, quando vão delivery. Hoje em dia tem muito delivery, né? Então, cabe ao síndico essa responsabilidade de gerir todo o condomínio. Tem lei para isso, para quando a gente fala a respeito da segurança do condomínio? Sim. Você veja que hoje em dia existem tantos condomínios aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Na verdade, a verticalização, os condomínios, ele já é uma tendência que vem de fora e se consolidou aqui no Brasil, né? Chegando ao fato de termos hoje aqui no Brasil mais de 1 milhão de condomínios ao todo, né? Então, há que haver um regramento para que tudo isso transcorra com uma perfeita harmonia, né? Então, existe sim uma lei, o Código Civil regulamenta as questões condominiais, inclusive imputando responsabilidade ao síndico, artigo 1348, ao morador que descumprir as regras. Então, sim, existe um regramento, uma lei para poder gerir tudo isso. Agora, Nilson, quando a gente fala a respeito de segurança, eu vou dar aqui a opinião de pontos de vista diferentes. Às vezes, o que é uma regra de condomínio, ela não é uma regra à toa, ela é uma regra porque está relacionada a algum tipo de segurança. Então, crianças não podem jogar bola na garagem. Não é porque o condomínio é malvado ou porque o síndico é ruim, não é isso. É que a criança corre um risco jogando bola na garagem. A gente está falando de uma regra que influencia na segurança. E, às vezes, quem está morando ali ou quem tem seus filhos tem dificuldade de entender isso. Ou seu pet, por que não pode andar com o pet na área X ou na área Y?
Pode ser por conta do conforto dos outros? Pode, mas também pode ser uma questão de segurança. Fala um pouco sobre isso. Perfeitamente. Já que nós temos dados estatísticos que apontam que as pessoas, quando optam em morar num condomínio, elas o fazem, em primeiro lugar, levando em consideração o critério segurança. E depois, proximidade do trabalho, proximidade da família, se tem lazer, se tem brinquedoteca, piscina e tal. Mas o primeiro ponto que eles levam em consideração é a segurança. E o interessante é que o morador ou o condômino, depois, levando isso em consideração e depois de estar dentro do condomínio, estando dentro do condomínio, existe meio que um relaxamento das regras de segurança por parte desse. É o primeiro que quer quebrar a regra de segurança, né? É o primeiro que quebra a regra, infelizmente, né? Então, assim, regras de segurança são impostas para serem cumpridas, né? Existe uma frase que a gente costuma falar na segurança condominial, que segurança ela não anda junto com conforto. Infelizmente, para você ter uma segurança apropriada, você vai ter que abrir mão de algumas coisas dentro do condomínio, né? Mas é para o próprio bem, é para a própria segurança, é justamente para o seu filho não brincar no estacionamento e algum morador saindo com o carro inadvertido e acontecer alguma fatalidade, enfim. Então, as regras elas estão aí justamente para isso. E, infelizmente, a gente tem identificado, sim, que muitos moradores acabam burlando as regras, aquele negócio de, olha, tá chegando um amigo meu aí, pode liberar a entrada, ou tá chegando alguém do entregador aí, do delivery, manda subir, né? Quero destrinchar esses tópicos. Perfeito. Primeiro, quero falar sobre tá chegando alguém. Então, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre entregas, tá? Motoboys e tudo mais, mas... Isso de estar chegando alguém, a gente sabe que existem situações e situações. Então, vamos supor que você tem uma pessoa que limpa a sua casa uma vez por semana ou a cada 15 dias. Eu posso deixar isso acordado? Olha, esta pessoa terá também acesso ou não? Essa liberação tem que ser cada vez que a pessoa chegar. Ou é, por exemplo, um neto que vem sempre? Um filho que vem sempre? Essas pessoas podem ter livre acesso ou se não é morador, não pode? Elas podem sim ter livre acesso, desde que ela comunique a administração do condomínio. O síndico ou a administradora condominial, ela tem todo o direito de receber no apartamento dela ou na casa, né, sendo um condomínio residencial, quem ela desejar, desde que ela comunique, né? Perfeito. Quer seja com habitualidade, algum o idoso colaborador... quer deixar todos os filhos podendo entrar quando for, não né? tem problema, mas desde que ela comunique. O que a gente tem percebido é uma quebra desta regra. O morador ele quer receber alguém, mas não comunica, e ele acha que ligando para a portaria autorizando, isso já basta. E aí, se a gente se colocar na função do porteiro, trava a cabeça do cara, porque não é essa orientação que ele tem de permitir. Perceba que a gente tem noção, a gente tem conhecimento de que muitos crimes vêm ocorrendo justamente com a quebra dessa regra. Por exemplo, a portaria que tem um número de telefone, a qual os moradores fazem uso, e os criminosos identificam esse número, se passam por um morador ligando lá e falam assim, olha, permita aí a entrada de fulano, de ciclano, porque eu sou um morador tal e não é, né? Então... A ordem chegou a pessoa avisa e o porteiro liga para o apartamento. Exatamente. Geralmente é assim. Então, essa ordem... Ela é uma ordem que faz sentido também, né? E, assim, o ideal é que o morador, antes de chegar a pessoa que ele está desejando, que ele está aguardando, que ele comunique. Que ele mande um e-mail para a administração ou que ele comunique via interfone, ele de dentro do apartamento dele, que ele comunique o porteiro. Quando tem festa, geralmente você deixa uma lista, né? Uma lista, exatamente. Uma lista com o nome dos seus convidados, né? Finais de semana são os horários mais apropriados para as quadrilhas que atuam em crime condominial, para elas atuarem, para elas agirem. Por quê? Nos finais de semana, geralmente é onde tem o maior fluxo de entrada e saída na portaria. Então, muitas vezes, um porteiro ele é responsável por receber o convidado, por verificar quem está saindo na garagem para ele abrir o portão. Aí tem festa acontecendo, tem uma pessoa que está recebendo todos os familiares, aí alguém que pediu um delivery, vira uma confusão, exatamente. Né? E os criminosos, sabendo de tudo isso que está acontecendo e que um porteiro só é difícil, né, controlar tudo isso, eles se aproveitam dessa fragilidade, desse horário de pico, vamos dizer assim, para tentar adentrar os condomínios.
Ó, aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu troquei o meu carro e fui para casa da minha mãe. Então, não tinha ido ainda para o meu condomínio, né? O meu marido não estava, não tinha ido para o meu condomínio. Aí, peguei o carro, falei, vamos passar na minha casa? Vamos. E o meu cunhado falou, deixa eu dirigir esse carro novo. Eu falei, pode dirigir. Chegamos no meu condomínio, que é de prédio, é prédio, né? Eles travaram a gente na gaiolinha, né? Por quê? Não reconheceram o carro e não reconheceram o meu cunhado. Eu achei maravilhoso. Aí eu saí, falei, olha, eu troquei o carro, aí eles quiseram olhar, verificar. É lógico, e se eu estivesse sendo coagida, se estivesse sendo sequestrada, um carro que eles nunca viram com uma pessoa dirigindo. Meu cunhado já foi, mas eventualmente na minha casa, eu achei sensacional, porque isso me deixa segura, está não é? corretíssima a postura do porteiro em agir dessa forma, né? Muitas vezes, tem condomínios que tem aquele sistema de clausura, que eu acho que é o que aconteceu com você, né? É que eu chamo de gaiolinha, que a gente fica preso ali dentro, né? O morador, geralmente, ele tem o controle de acesso do portão da rua, então o próprio morador, ele chega com o carro e ele abre, e o segundo portão só abre quando da rua estiver fechado, e quem abre é o porteiro. E ali ele tem a oportunidade de visualizar o carro pela câmera, de ver se realmente é a moradora Jaque que está chegando. Aliás, isso eu tenho uma dúvida. Pois o não. porteiro tem essa responsabilidade? É dele essa responsabilidade? Sim, é dele. A responsabilidade é 100% dele, né? De fiscalizar isso. O porteiro, na verdade, todas as atribuições de segurança, de fiscalização, de tomar conta, de cuidar dos bens do condomínio, das pessoas, é do porteiro, né? A função dele ali é essa. O que a gente tem identificado é que existe algumas escolas de formações de porteiro hoje em dia que não estão levando isso em consideração. Então, eles não estão tão preparados, Formação, né? deficitária, chegando ao ponto de, pela internet, você ter curso de formação de porteiro de 4 horas aulas. Então, o sujeito, ele entra na internet, ele logo o computador, ele fica 4 horas lá, ele emite o certificado de conclusão e sai para o campo de trabalho para procurar o emprego, né? Então, um outro ponto também para cuidar, exatamente. Então, um profissional como esse, que eu acabei de dizer, ele não vai estar capacitado para cuidar da segurança de ninguém, para tomar conta, para saber identificar um risco, né? Por isso que a gente aconselha os síndicos, quando forem contratar, para fazer uma checagem no currículo, para verificar a formação desse profissional. Claro. Existem, hoje, o que a gente tem identificado, que a própria categoria dos profissionais de portaria, eles têm um curso de formação de porteiro muito bom, o Sindifício, né? É um curso de excelência e tal. Então, os síndicos, eles têm que buscar um currículo que seja adequado, que seja de uma boa formação e mais, ao longo do tempo, preparar esse profissional, atualizá-lo, aprimorá-lo do ponto de vista da segurança. Porque, infelizmente, os critérios de segurança, eles se alternam com o passar do tempo. Claro. Você veja que é interessante, um trecho de quarteirão sem energia elétrica, aquilo já fragiliza a segurança de um condomínio e já pode ser um ensejo para a criminalidade atuar. Por né? exemplo, deixa o portão da garagem aberto, Exato. porque tá chovendo e tá sem energia, vamos deixar o portão totalmente Exatamente. aberto. Quando isso acontece, e já aconteceu que eu moro numa região da Moca, que, aliás, acaba bastante a energia, ficam 2 lá na frente. Olha, eu me sinto extremamente segura. E eu sei também, aí que eu queria que você falasse, Nilson, é que como moradora, eu detesto ficar enclausurado quando fica entre as... Quando eles colocaram o segundo portão, eu falei, pronto, agora a gente vai perder tempo. Mas eu sei que é pela segurança, então, por mais que pra gente seja chato, você perde, mas perde o quê? Perde segundos, gente. Então, Exatamente. é pela segurança, né? Sim, claro, isso é importantíssimo. A conscientização do morador é importante, né? Tem muitas empresas hoje em dia que já fazem, inclusive, cursos para moradores, para trazê-los à responsabilidade, porque assim, muito embora não pareça, mas o morador, ele é parte integrante do sistema de segurança condominial. Ele faz parte de um ciclo de segurança. E, infelizmente, o morador, muitas vezes, ele pensa que, por pagar o condomínio, ele só tem direitos, não tem responsabilidades, né? Então, é importante a conscientização do morador, de saber que aquele segundinho que ele vai ficar ali enclausurado, né, vamos dizer assim, que é para o próprio bem dele, que é para o
o porteiro checar se quem está chegando de carro, se está sendo coagido. Muitas vezes acontece de criminosos abordar na rua e pedir para ir, coagir, né, a pessoa para ir para o condomínio, porque sabe que lá dentro tem o que ele quer. E é nessa clausura, é nessa barreira que o porteiro vai identificar isso. Aí né? você vê também como ele tem que estar preparado, porque são segundos ali que ele tem, inclusive, né? Daí a importância dos condomínios, por exemplo, hoje em dia, implementar algo que a gente chama de vaga do pânico. O que seria isso? É uma vaga destinada exclusivamente para quem chega, por exemplo, com algum problema da rua. Alguém chega coagido, alguém chega tomado de roubo, sabe? Então, o condomínio vai destinar uma vaga apropriada exclusivamente para isso. Mas não pode ser uma vaga isolada, uma vaga num local diferente de todos os outros, né? Todos os condôminos têm que ter consciência. Ali, só quem vai saber e se tiver alguém junto, ele não vai entender que está numa vaga errada, Exatamente. E aí, uma vez que o morador parar naquela vaga, o porteiro, aquela vaga ela tem que estar dotada com uma câmera, o porteiro ele vai ver e fala, opa, o morador parou naquela vaga porque ele está em apuros. Vamos ligar 190, vamos acionar quem de direito. Então, existe alguns mecanismos que a gente consegue tentar minimizar, né, essas questões tão problemáticas de crime condominial. Perfeito. Nilson, eu vou te perguntar agora, eu vou deixar para daqui a pouco a gente falar sobre entregas em motoboy, porque acho que aí vai render bastante pergunta. Mas eu quero te perguntar agora sobre alguns condomínios que estão operando com um sistema que é não ter ninguém trabalhando fisicamente. Perfeito. E você fala com uma central, até para você entrar no apartamento. Você vai visitar alguém, você fala com uma central. Você vai liberar alguém que chegou, você fala com uma central. Isso é positivo? Isso é negativo? Ou depende? Tem indicação para esse tipo de trabalho? Eles chamam de portaria virtual, né? Portaria remota, né? Eu entendo que isso aí é extremamente positivo, desde que junto com o porteiro ali, um porteiro sendo auxiliado fisicamente, mesmo, né? Auxiliado por esse sistema eletrônico de segurança, né? Na implantação desse tipo de serviço, eles abastecem um condomínio com muitas câmeras, os pontos sensíveis, entrada tal, são todos monitorados por câmera, e eu acho isso extremamente válido, mas não em substituição ao porteiro. Porque, veja só, infelizmente, hoje em dia a criminalidade tem avançado muito. E na área condominial não é diferente. A gente costuma dizer que os crimes de condomínio, crime de roubo e furto, não são crimes de oportunidade. Assim como, por exemplo, alguém que furta um celular na esquina. Tal. Não, é um crime meticulosamente estudado. As quadrilhas, elas estudam como elas vão entrar, chegando ao ponto até de identificar qual é o turno de serviço mais suscetível do porteiro para eles conseguirem entrar. Então, não é um crime de oportunidade. Sendo assim, a criminalidade identificando isso, não é crível que você vai deixar o seu condomínio apenas monitorado por câmeras. Porque se a gente chega ao ponto hoje em dia de ter a criminalidade avançando contra os policiais daqui de São Paulo, exclusivamente, que usam câmera nas fardas, e nem por isso inibe do criminoso, do bandido, confrontar com o policial e muitas vezes atirar no policial. Imagine um condomínio que só tem câmeras, não tem ninguém fisicamente ali. Então, a gente acha isso extremamente importante. Esta tecnologia, ela vem para ajudar, ela vem para auxiliar, mas a gente entende que isso deve ser junto com o profissional de portaria, junto com o porteiro, e desde que esse porteiro também esteja qualificado para operar as câmeras, para monitorar, para auxiliar, alguém que ainda que remotamente esteja monitorando junto com o porteiro, mas isso deve ser empregado junto com o porteiro. Tá. Vamos para essa questão aqui que eu acho que é muito importante. Vou ilustrar uma situação, Perfeito. Tá? Tem um idoso que mora no prédio. Não dá para ele ficar descendo e subindo, mesmo que seja de elevador, e ele pediu uma encomenda. Pode subir lá o motoboy, a pizza, a entrega, ou isso vai atrapalhar a segurança de todo mundo? Jaque, esse é o motivo de maior controvérsia dentro dos condomínios atualmente. Da pandemia para cá, a gente tem visto aumentar cada vez mais o sistema de delivery, de entrega, né? E, a bem da verdade, é uma comodidade você receber na porta do seu apartamento alguma entrega que você queira, né? Mas isso, somente a entrega sendo feita na sua porta, na porta do seu apartamento, pelo porteiro, isso fragiliza o sistema de segurança. Porque, veja só, para o porteiro entregar na sua porta, ele vai ter que sair da portaria. E quem vai ficar na portaria no lugar dele?
né? A gente tem conhecimento de condomínios que muitas vezes solicita para alguém da manutenção, alguém da limpeza, ficar momentaneamente na portaria para que o porteiro vá fazer o serviço de entrega, né? E a gente sabe que isso fragiliza bastante, Claro. né? Então, o que seria o ideal? O síndico chamar uma assembleia e, nessa assembleia, especificar, olha, vamos votar, vamos aprovar para que o porteiro receba essa mercadoria, mas que a gente tenha aqui no condomínio, ainda que num horário comercial, um horário flexível, alguém para auxiliar o porteiro, que muitas vezes pode ser o zelador, ou que eles contratem um Como se fosse controlador um office boy interno, alguma coisa assim, Isso, né? um controlador de acesso, tal, para poder auxiliar o porteiro nessas questões, mas nunca tirá-lo da portaria. Sempre vai fragilizar a segurança tirar o porteiro de lá, né? Sem sombra de dúvida. Chegou pergunta pra gente, vamos dar uma olhadinha na dúvida que chegou, você também pode enviar a sua. Evaldo Carlos diz assim, boa tarde, parabéns pelo programa. Obrigada, Evaldo. Obrigado. Queria perguntar para o senhor Nilson que quando um condomínio não tiver controle de acesso humano, orientar aos condôminos que os serviços de delivery não pode entrar para a segurança de todos, mas a pessoa que pediu o serviço obriga o entregador a subir. É exatamente isso que a gente está falando, Isso, só que no sistema automatizado, no sistema virtual, né? Isso. Fala mais sobre isso, Agradecer então. o senhor Evaldo pela mensagem e, assim, é aquela conscientização do morador, né? Hoje em dia tem muitos condomínios que não têm a figura do porteiro, né? Tem o sistema de portaria virtual, portaria remota, e ainda assim o condômino quer que o entregador suba até o apartamento. Isso, infelizmente, fragiliza bastante a segurança, no sentido em que os entregadores andam pelo condomínio, tem livre acesso a todas as áreas, pode até ir entregar, e muitas vezes entregam na porta. E vamos deixar bem claro aqui que a maioria dos entregadores, Claro. 99%, são pessoas idôneas, são trabalhadores, estão ali ganhando o seu dinheiro, mas é inapropriado. O problema é quando não é um entregador Quando também, não é um né? entregador, exatamente. né? Ou quando como a gente já falou, em todas as profissões, tem gente do bem e gente que não é do bem. Exatamente. E aí eu fico pensando que nesse caso, como falou o nosso telespectador, em que é remoto, é pior, porque você não tem sequer alguém que Pra possa filtrar. olhar exatamente, fala, não, peraí, mas ele ia no segundo andar, por que ele deu uma passada no primeiro? Tô Exatamente. vendo aqui, vou chamar alguém ou vou fiscalizar. Às vezes é só um curioso mesmo, às vezes é alguém esperando uma oportunidade, né? É verdade. Pra fazer alguma coisa, viu um apartamento aberto, X, a gente não sabe o que passa na cabeça das E pessoas, quando o né? morador de dentro do apartamento ele libera o acesso para o entregador, se tiver uma pessoa mal intencionada, um criminoso, pode ser que essa pessoa entre com o entregador. Então, de repente, não entra só Não é o entregador. culpa do entregador, né? Não vamos pensar, nem vamos culpar o entregador. Mas o morador, ele vai acionar o mecanismo para abrir a porta de lá de cima do apartamento dele, ou se for um condomínio de casas de dentro da casa dele, e o portão vai ficar aberto. E se o entregador não tiver a desídia de fechar, alguém mais vai entrar nesse condomínio. Então, sempre fragiliza. O ideal é que o próprio condômino vá até a portaria e ele mesmo receba essa encomenda. Vamos partir do princípio de que todos os porteiros estão bem instruídos, mas Perfeito. agora eu quero que você dê instrução para nós que somos condôminos. Explica para gente, pela sua experiência, quais as maneiras, quais as nossas atitudes que nos deixam mais frágeis? Na hora de entrar, na hora de sair da garagem, na hora de pedir alguma coisa, o que você falaria assim, siga esses como os principais critérios de segurança? Tá, hoje em dia, existe uma modalidade de invasão a condomínio. Antes disso, só para ilustrar, há alguns anos atrás, o roubo e furto a condomínio, ele acontecia com os criminosos empunhando armas e apontando para o porteiro, acuando para abrir e tal. Hoje em dia, o crime de condomínio não é mais assim, né? A criminalidade ela vai evoluindo ao longo do tempo e vai tentando achar a maior facilidade. E hoje, qual é a maior facilidade que os criminosos estão encontrando dentro dos condomínios? Infelizmente, nós temos dados que 92% dos condomínios existentes no Brasil não tem um plano de segurança. Não tem um plano de segurança elaborado por uma empresa.
Então, isso por si só já fragiliza, porque quando você vai ver quem fez a segurança do condomínio, foi o síndico, que muitas vezes é um administrador, ou é um advogado, ou é um contador. Ou né? Quando é síndico profissional, ainda tem um pouco mais de conhecimento, muito embora a gente tenha aqui uma crítica a fazer, seria importante que os cursos de formação de síndico tivessem uma carga maior de horas-aulas falando de segurança, né? Mas, enfim... infelizmente, a gente tem notado que a formação desses profissionais que fazem a segurança de um condomínio, ela deixa um pouco a desejar. Na outra ponta tem o porteiro, que tem boa vontade, que quer ali atuar, que tem interesse ali em atuar corretamente, mas muitas vezes é compelido por a ligação de um morador pedindo para autorizar. Porque o problema é o próprio morador, eu me coloco dentro disso, porque a gente quer a maior comodidade, Exato. né? E essa comodidade pode atrapalhar a segurança. Nilson, eu tenho só um minutinho, mas ainda tem pergunta do público. Vou colocar, tá? Pra gente tentar responder rapidinho. Pode colocar, por favor, essa pergunta que chegou pra gente foi da Ruth. Obrigada pela participação, Ruth. Nosso programa, desejo saber se o caseiro, eu acho que ela quer dizer zelador, tá? Que mora no prédio é responsável pela segurança. Meu condomínio tem várias câmeras. Não temos porteiro noturno. Ruth, obrigada pela participação. Já me deram tchau. Um minutinho, doutor. O responsável pela segurança é o síndico. Cabe a ele elaborar um plano de segurança, cabe a ele contratar uma empresa especializada se ele não tiver o conhecimento adequado, mas o responsável pela segurança é o síndico e cabe a ele distribuir as funções. Falar, zelador, você vai atuar de tal forma, porteiro de tal forma, o padrão, o procedimento de segurança na portaria é esse, cabe a ele essas... Não deu tempo de falar tudo. Você volta, Nilson, por favor, para a gente continuar batendo papo, porque acho que esse assunto de segurança ainda traz muitas dúvidas. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, que é @cursoscommander, e tem também o site www.commandercursos.com. Mais uma vez, obrigada, muito viu, rápido, Nilson? Muito rápido. Volte novamente, muito viu? Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, obrigada tchau. a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.